Pare e pense agora no grande e imenso poder que o Deus, Criador dos céus e da terra tem. A Bíblia é clara quando diz que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. E hoje nós vamos explorar esse poder imenso e como ele se manifesta na minha e na sua vida, e isso é tremendo e maravilhoso. Olá meus amigos, eu sou Moisés Silva, é um prazer tê-lo aqui, canal feito para poder falar da palavra que edifica, muda, transforma, e esse é o nosso propósito. Eu quero começar aqui falando sobre um texto bíblico muito bacana, que eu acredito que vai falar ao seu coração. Se você tem a Bíblia aí, você pode acompanhar comigo, mas se não tem, pode ler, pode ouvir aqui o que eu vou dizer. Jeremias capítulo 32, versículo 17, que diz exatamente assim: Amado Deus, meu Senhor, Tu criastes a terra e o céu por Teu grande poder, apenas estendendo o braço forte. Não há nada que não possas fazer. Essa declaração, essa oração, esse dito aqui, ressalta exatamente a grandeza de Deus. Uma declaração com tanta ênfase: Senhor, Tu criaste a terra e o céu por Teu grande poder, apenas estendendo o seu braço. Veja a declaração que diz esse texto sobre o poder que Deus tem. Ele não está falando nada sobre mim, sobre ele está falando sobre Deus. E é exatamente isso que nós devemos aprender. A honra é toda a Deus, o poder é todo de Deus, esse poder que em nós opera. E veja que ele não está trazendo a glória para si, mas dando glória a Deus. E isso é um erro e quando fala sobre glória para si, isso é um erro que muitas pessoas cometem, porque a oração dela é para que Deus faça na vida dela, é para que Deus resolva o problema dela, é para que tudo que... como se Deus fosse o empregado dela. E aqui ele não está dizendo isso. Está exaltando a Deus. Deus, o Senhor tem todo o poder está nas suas mãos. O Senhor criaste os céus e a terra apenas com o seu braço forte. Isso é muito importante a gente refletir. Mas o mesmo capítulo 32 aqui no verso 27 diz assim, olha que bacana isso aqui. Deus ele nos lembra para que fiquemos alerta. Ele diz assim: sou o eterno, o Deus de tudo que tem vida. Aí ele faz uma pergunta: alguma coisa que eu não possa fazer? Eu sou o Deus eterno, Deus que criou tudo que tem vida. Há alguma coisa que eu não possa fazer? Então isso cria em nós um temor, um respeito. Quando a gente olha para isso aqui é algo muito bacana, porque reflete exatamente quem ele é. Ele faz uma pergunta: alguma coisa que ele não possa fazer? Deus ele demonstra aqui que a mão dele, o braço forte dele, que tudo criou, tudo formou. E é exatamente isso que devemos ter no nosso coração, essa certeza e essa confiança que este Deus é o Deus todo-poderoso, Criador dos céus e da terra e de tudo que há neste imenso universo. E aí a gente lembra de Lucas, capítulo 1, versículo 37, que é grifado. Ele fala assim: Deus é o Deus do impossível e não há impossível para Deus. Então nós estamos falando aqui da onipotência de Deus, da grandeza de Deus. Deus ele tem poder, todo o poder, na verdade, está na mão dele. Só que existem algumas coisas que Deus não fará porque ele respeita o livre-arbítrio. São as nossas escolhas que nós fazemos, e que muitas pessoas elas se iludem achando que mesmo trilhando um caminho que é totalmente contrário à vontade de Deus, Deus vai fazer as coisas na vida dela. Elas ficam ouvindo gurus que dizem que Deus vai abrir porta, que Deus vai fazer isso, que Deus vai fazer aquilo, como se Deus fosse o empregado dela. E não é nada disso. Deus ele tem todo o poder, toda a inteligência, a onipotência, ele é onisciente, ele é onipresente. Veja que Deus ele sabe quem você é e as escolhas que você faz. E as escolhas que você faz trará o resultado para a sua vida, tanto bom como ruim. E isso é lógico. Então não confunda o poder de Deus com as suas escolhas. Deus fará na sua vida, vai operar grandes milagres na sua vida, mas isso também depende das escolhas que você faz e da forma que você crê no poder dele. Então por isso eu quero abordar aqui 3 pontos essenciais para que a gente possa entender essa mensagem aqui. O primeiro ponto é: Deus não nos obriga a segui-lo. Seguir a Deus é uma decisão minha e sua. Nós devemos decidir. Ele não nos obriga a adorá-lo. Adorar a Deus é uma decisão nossa. Deus ele faz um convite para mim e para você. Ele nos mostra o caminho, nos ensina a palavra de Deus todo momento, nos ensinando como devemos seguir. Porém, ele não nos obriga. Ele nos mostra quais serão as consequências quando nós agimos de forma errada. E isso é um ponto principal. Deus não nos obriga. Ele não diz: você tem que ser assim. É uma decisão tua. Você decide ou não segui-lo, adorá-lo ou confiar nele. A decisão é sua. Segundo ponto: Deus não elimina o sofrimento do mundo. Vemos Moisés, o que ele passou com o povo de Israel no deserto. Vemos José, vemos Jó, o próprio Senhor Jesus na cruz. Todos nós passamos por momentos de sofrimento, de dificuldade, mas isso serve exatamente para forjar o nosso caráter
e demonstrar realmente se nós confiamos em Deus. E isso é uma prova fundamental quando você passa pelos momentos difíceis, aí que vai mostrar, porque quando você está dentro do ciclo da fé, tudo é muito fácil para você. Mas no momento que você está fora, no seu trabalho, no seu dia a dia, aí que vai forjar realmente o seu caráter, no momento da dificuldade. Isso é um fato importante. Terceiro ponto, Deus não ignora os nossos pecados sem confissão. Muita gente acha que pode fazer o que for, a vida, Jesus morreu na cruz, está tudo tranquilo, e ela não tem responsabilidade nenhuma sobre a vida dela. Olha, seus pecados eles vão ter consequência de fato. E uma das coisas muito importantes que a gente tem que entender é confessar os nossos pecados. Mas Moisés, Deus sabe que eu pequei, eu vou pedir perdão. Não, você tem que confessar, Senhor, eu errei nisso, e peço perdão, quero me consertar. E também ele tem que haver um pedido de perdão de coração mesmo, não da boca para fora. É você se querer se voltar para Deus e não querer mais cometer, sentir nojo daquilo. É quando você... Ninguém peca do nada, ninguém cai de paraquedas pequeno. O pecado ele vai batendo em você, vai batendo no teu coração, vai batendo na tua mente, ele vai tentando minar você. E você cai se você estiver fraco. Então, muita gente pensa, Deus é amor, tá tudo certo. Mas veja aqui o que diz no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6. Precisamos reconhecer nossos erros e nos entregar a Ele. Reconhecer os nossos erros, reconhecer que erramos e entregar a Deus. Falar, Deus, olha, errei nisso. Então muita gente pensa que por Deus ser amor, tá tudo beleza, Ele vai me perdoar. Isso, infelizmente, muitas mensagens, muitos textos bíblicos estão sendo ensinados dessa forma. Que a pessoa não tem responsabilidade nenhuma, Deus é amor, Ele é tudo de bom, Senhor, eu sou tudo de bom, tudo pra mim, é tudo eu, e ela não tem responsabilidade nenhuma. Olha, isso tá tudo errado. Você é uma coisa que Deus não vai deixar passar isso. Você pecar, errar e não se consertar. Tá tudo certo. Lá na frente a gente vê. Como diz aí uma música, deixa a vida me levar, a vida leva eu, e tá tudo certo. Deus é amor e tudo tranquilo. Será que é dessa forma mesmo? Então, recapitulando aqui, primeiro ponto, Deus não nos obriga a segui-lo. Segundo ponto, Deus não elimina o sofrimento do mundo. Terceiro ponto, Deus não ignora nossos pecados sem confissão. Isso é importante, a gente entender que temos responsabilidade, mesmo reconhecendo todo o poder dele. E quando realmente nós reconhecemos o poder de Deus, nós respeitamos exatamente como diz as Escrituras, respeitamos a grandeza dele, a devoção dele, quem ele é. E isso é muito importante, porque não adianta só você acreditar que Deus tem todo o poder, mas você se exclui das suas responsabilidades como cristão. Não acredita em tudo que dizem por aí, em profecia, falácia, dizendo que Deus vai fazer para você, como se ele fosse seu empregado. É mentira. Deus não vai fazer nada por você se você não tiver a sua responsabilidade em dia com ele. Isso é fato. Né? Deus é justo, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E essa é a conclusão que nós precisamos chegar. Que essa palavra tenha falado do seu coração, que você se encha de fé, porque este canal é um canal para falar da mensagem de fé, da palavra de Deus, e é um canal que eu tenho muito cuidado de falar coisas que são muito importantes para que venhamos ter uma vida cristã de verdade, idônea, quando nós estamos com Deus. Esse é o nosso propósito. Nós não vamos ser 100% certo, mas precisamos todo dia corrigir algo na nossa vida para que possamos ser realmente participantes das bênçãos de Deus de forma grandiosa. E este é um fato muito importante. Deus te abençoe, fique na paz.